Olá, gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo informativo. Não vai ser história exatamente de ninguém, mas é um tema recorrente da atualidade e que não é premissa da era da internet. Apenas a gente tem acesso a esse tipo de crime devido à internet, mas isso sempre existiu. Eu vou falar do crime de stalker, que seria o crime de perseguição, para quem não conhece o termo. Saiu notícia de que foi preso um rapaz aí que ficou perseguindo por 20 anos a atriz Isis Valverde. E isso não é a única notícia, já saíram várias notícias de pessoas perseguindo pessoas. E eu resolvi fazer um vídeo sobre isso porque eu sou psicanalista e eu tenho estudado bastante sobre esses assuntos. Sobre quando a pessoa cruza a linha da saúde mental para cruzar a fronteira do transtorno, sabe? Mas não é por um único motivo. Outro dia eu vi uma pessoa falar assim, por que a pessoa se torna um stalker? Não dá para entender. E aí eu vou explicar o porquê que as pessoas se tornam stalker, e isso não justifica o crime que ela comete e nem desculpa de forma alguma as suas atitudes, nem mesmo assim, nem mesmo a vítima é menos vítima por causa disso ou mais vítima por causa do transtorno mental. É crime a mesma coisa, não deixa de ser crime, independente da motivação. Mas eu quero dizer assim, como psicanalista, eu posso dizer que todo mundo já foi uma criancinha pequena, de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E como é que se desenvolveu isso? Como é que a pessoa, na fase adulta, se tornou um perseguidor, né? Eu vou falar dali do comecinho da vida da pessoa. Às vezes, uma pessoa ela é muito invalidada pelos pais, mas dependendo do lar onde ela cresce, outras pessoas dão essa validação necessária de afeto, de estímulo, de credibilidade. Às vezes os pais não são presentes, não são afetivos, não são grandes pais para fazer a validação de uma criança, mas os avós são, as tias são, os irmãos mais velhos são. E aquela necessidade de validação de uma criança acaba, de uma certa forma, sendo suprida pelas figuras parentais dela. Agora, tem gente que cresce completamente invalidado na infância. Ele não tem validação nenhuma, afetividade nenhuma. E essa pessoa ela vai crescendo com uma ferida enorme de afeto, de conexão. E quando ela chega na fase adulta, ela pode desenvolver uma série de transtornos. Então, por exemplo, um dos transtornos que pode levar uma pessoa a perseguir outra é o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de ansiedade, o transtorno da personalidade narcisista, o transtorno da psicopata. Na verdade, quando a pessoa é conhecida popularmente como psicopata, né? Ela tem um transtorno da personalidade antissocial. E quando a pessoa tem um transtorno chamado erotomania, que gera uma série de delírios dentro da cabeça da pessoa. Não é só um único transtorno que vai gerar esse comportamento, mas existe a diferença entre um transtorno como a erotomania ou transtorno obsessivo compulsivo do transtorno narcisista ou do transtorno da personalidade, do transtorno antissocial, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa que é psicopata, que é narcisista, ela tem consciência do que faz, ela não delira, ela não perde a razão dela. Porém, ela não consegue controlar o índice de maldade que tem dentro do coração dela. E ela faz por perversidade, por maldade, a perseguição. Agora, a pessoa que tem erotomania, por exemplo, ela tem um delírio de que ela é amada por aquela outra pessoa. Algumas delas ouvem até, nem todos os casos, mas alguns casos mais graves, o delírio é tão forte que chega a gerar até alucinação auditiva. A pessoa acha que
está se comunicando por pensamento com outra pessoa, com a pessoa que ela acha que é amada, né? Então, uma pessoa acha que é amada por um homem, uma mulher acha que é amada por um homem, e ela tem uns delírios. Ela acha que aquele homem se comunica à distância por ela. Ela acha que ele manda mensagens para ela, subliminares, através das nuvens, das placas de carro, por exemplo. Ela vê mensagem da pessoa amada onde não existe. E ela tem o delírio de ser amada por aquela outra pessoa. Isso é uma ferida aberta. A pessoa, para chegar nesse ponto, ela cresceu com uma enorme ferida aberta e ela não foi submetida a nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de terapia. Então, a consciência dessa pessoa está completamente comprometida, porque ela não tem noção da realidade mais. Ela acha que veio uma mensagem através de, sei lá, ela está olhando a televisão, qualquer frase que é dita lá, ela acha que foi a pessoa que mandou para ela, ela acha que ela é amada, geralmente por pessoas que têm cargos altos, pessoas famosas, pessoas que são consideradas de status social elevado, mais elevado do que o dela. Então ela se sente importante sendo amada por aquela pessoa. E aí ela faz uma confusão, porque ela pensa assim, mas como assim? Vamos supor que a Maria acha que o João, que é uma pessoa que tem um cargo super elevado, acha que o João a ama, mas o João nem sabe que ela existe. Então ela tem uma confusão mental dentro desse delírio. Ela pensa, mas como se a distância, se a gente faz amor por telepatia, a gente conversa por telepatia, né? Então eu até dou risada da música da Rita Lee, porque ela parece até um delírio, né? A gente faz amor por telepatia. Parece um delírio, né? Mas para quem sofre desse transtorno, essa pessoa delira mesmo. Delira mesmo, de verdade. Ela acha mesmo que está sendo tocada à distância. Ela acha mesmo que está sendo amada. Ela acha mesmo que aquela outra pessoa está se comunicando com ela e que ela é muito amada por essa outra pessoa. E esse delírio também a convence de que arruma desculpa para todas as rejeições. Então, se ela começar a perseguir a pessoa, e a pessoa obviamente vai rejeitá-la, ela começa a arrumar desculpa para essas rejeições. Ah, mas ele é muito importante, sei lá, ele estava recebendo uma celebridade, ele não podia me atender. Então, essa pessoa que tem esse delírio, ela vai arrumar desculpa para todas as rejeições. Daí, quando ela, como foi o caso desse rapaz da Isis Valverde, ele chegou a pagar detetive para descobrir o endereço dela, ele mentiu para entrar lá. Aí quando ele vê que ele não conseguiu o contato que ele queria com aquela pessoa, muitas vezes vai gerar uma raiva muito grande, porque dentro do delírio dessa pessoa existia um relacionamento. E aí ele fala, mas por quê? Por telepatia? A Isis Valverde me trata tão bem e pessoalmente ela não me trata bem. Então isso deve ser coisa dos Illuminati, deve ser coisa disso, daquilo que está atrapalhando. A pessoa começa a criar outros delírios para justificar a rejeição. E sim, isso é crime. Só que essa pessoa, ela não tem consciência dos seus atos, totalmente. Então, ela também é uma pessoa doente mental. E é muito perigoso para a vítima, porque pessoas assim, elas podem chegar às últimas consequências, podem chegar até a matar a sua vítima, né? Então, por exemplo, o borderline também pode desenvolver esse tipo de comportamento. Só que transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade, borderline e muitos outros transtornos, eles podem conseguir voltar a ter o bom senso com o tratamento, ter uma resposta mais rápida. Agora, quem é psicopata, né, vamos dizer assim, essa pessoa ela não vai ter bom senso, ela faz por maldade e continua sendo crime. Só que ela tem plena consciência do que está fazendo e está fazendo de propósito. Então eu posso dizer assim, responder como é que a pessoa chega nisso? Não, a pessoa não nasce assim. Todo mundo já foi uma criancinha de 2, 3 anos, 4 anos,
A pessoa desenvolve esse comportamento porque ela vai sofrendo tanto, ela vai sendo tão rejeitada, ela vai sendo tão invalidada, ela vai sendo debochada, ela vai sendo desamada. E ela não tem, às vezes, um processo de terapia, ela não tem ninguém que ajude na infância e na adolescência. Então, ela vai estruturando um comportamento de muita baixa autoestima e ela fica praticamente viciada naquela conexão e ela quer transformar aquilo numa realidade de todo jeito. Ela não consegue aceitar que aquela realidade não está acontecendo, porque é a única, ela bota toda a felicidade da vida dela naquilo. E ela não consegue controlar isso. Então eu sou da opinião que essas pessoas, elas têm que ser presas, sim, mas elas também têm que ser tratadas. Porque um dia a justiça solta essa pessoa e se ela não tiver em tratamento, essa pessoa vai voltar a fazer isso de novo. E a pobre. Tem gente que fica obcecada por outra pessoa por 20 anos, por 30 anos, fica perseguindo a outra pessoa, né? E eu tenho horror a isso. Todo mundo tem de tudo um pouco dentro de si, sabe? Mas to- qualquer pessoa que tenha tido o mínimo de validação de quem quer que seja na infância tem condições de construir uma autoestima e não ficar tendo um comportamento assim. Mas a pessoa que foi completamente invalidada, completamente rejeitada, muitas vezes a pessoa foi criada em abrigo, não teve um apego seguro, não teve uma figura parental. Então essa pessoa, ela tem uma dificuldade muito grande de controlar esse comportamento. E sim, eu não estou minimizando e nem dizendo que a vítima tenha qualquer relação com isso. A vítima é vítima, sim, diz muito vítima e é muito perigoso. Mas eu estou dizendo que o perseguidor tem que ser tratado. Com exceção do psicopata que não tem o que fazer com ele, não tem tratamento para ele, porque esse é o jeito de ser, a escolha, ele escolheu fazer essa maldade. Com exceção disso, todos os restos dos outros transtornos têm tratamento e precisam ser tratados. E quem não tem jeito, eu acho que tem que ficar trancafiado mesmo. Porque senão, aquela pessoa que ele persegue, ele vai continuar perseguindo pro resto da vida. Ele não tem limite. É muito sério isso. Mas a forma como se chega nisso é quando a pessoa é criancinha. A forma como ela é tratada. Por isso que é importante ter responsabilidade com as crianças. Não é botar uma criança no mundo e depois sair curtindo a vida doidado, deixar as crianças com outras pessoas, na mão de outras pessoas, sofrendo tudo quanto é tipo de coisa, que eu não quero falar o nome, e invalidação, surras, humilhações, privações, sofrimentos diversos. Essa pessoa, ela segue a vida com uma ferida aberta. E essa pessoa, ela precisa ser presa, mas precisa ser tratada. E a gente não vê ninguém falando isso. Todo mundo fica com muito ódio dessa pessoa, desse stalker. E eu fico entendendo os dois lados. Eu entendo o lado da vítima, não tem nem o que questionar, tem que afastar de todo jeito essa pessoa da vítima. Mas eu fico tentando entender como é que vai ficar o futuro dessa pessoa se ela não for tratada. Porque é muito sério o que está acontecendo com ela. E aí, eu trouxe essa reflexão, pois eu não estou falando que o stalker é um coitadinho, não, entre aspas, ele, dependendo do transtorno que ele tem, ele é também vítima de si mesmo e da vida que ele teve, mas só que ninguém tem culpa, né? Essa pessoa não consegue desenvolver afetividade, não consegue desenvolver um relacionamento normal com ninguém. Por isso que eu falo, é muito importante cuidar das nossas crianças. Alguém tem que fazer o papel de validador, alguém tem que dar acolhimento, alguém tem que dar afeto, alguém tem que fazer aquela criança desenvolver uma autoestima. E eu, como professora, como eu lido com várias crianças, quando eu vejo que uma criança é muito carente disso, eu tento fazer um pouco desse papel. Validar aquela criança, dar afetividade, dar abraço, dar carinho. Por quê? Porque isso pode fazer toda a diferença na vida dela.
É muito importante ter responsabilidade, a sociedade inteira ter responsabilidade com criança. A criança que vive num abrigo, conseguir receber algum tipo de afeto, algum tipo de validação. Porque senão, o que vai ser do futuro? Não é verdade? Nós já estamos vendo isso aí. Muitos stalkers, muitos casos, são muitas as queixas na polícia. E é muito sério isso aí. É preciso refletir sobre isso. É preciso pensar em como é que essas crianças nossas estão crescendo e tentar prevenir esse tipo de adulto, de prevenir que exista esse tipo de adulto no futuro. Bom, hoje era isso que eu tinha para dizer. Eu vou falar sobre outros assuntos nos próximos vídeos. Eu espero que vocês que estão visualizando aí, que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comente, se inscreva no meu canal. Eu sei que tem muita gente que está assistindo o meu canal e que não é inscrito, mas eu gostaria que fosse, porque eu gostaria de crescer, eu preciso que meu canal cresça. E todos os depoimentos que eu passo aqui é para ajudar. Para vocês terem uma ideia, são quase 1h da manhã e eu estou gravando aqui, que é para poder ficar uma gravação melhor. É muita dedicação. Eu sei que meus vídeos são rudimentares, são muito caseiros, mas eu conto com o apoio de vocês para que eu possa ter recursos para melhorar um pouquinho a qualidade do canal. Tudo bem? Vamos ver se eu faço vídeos curtos no TikTok. E eu quero aprender também a fazer vídeos para reagir, né, a outros vídeos. E eu não sou aquela pessoa, pelo menos na hora que eu estou gravando o vídeo, eu não sou muito piadista, assim. Eu faço muita gente rir no meu ambiente de trabalho, nos lugares que eu convivo, mas nos vídeos eu não tenho feito muita gente rir. E eu sei que as pessoas hoje em dia estão buscando, né, uma diversão, um relaxamento, procurando descontrair, né? E às vezes quando elas batem aqui nos meus vídeos, talvez eles não sejam os vídeos mais adequados para uma diversão. Mas os assuntos que eu posto aqui são sérios também são importantes para reflexão, não é verdade? Então eu conto que você se inscreva aí no canal para me ajudar. Muito obrigada, viu? Um abraço para você e até a próxima.